Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Jesus da História e o Cristo da Fé, paz e bem. Então nós já estamos no 10º encontro, nós estamos no Evangelho segundo Lucas e hoje vai ser a parte 2. Então nós vamos começando hoje, nós vamos ver o mapa do Evangelho segundo Lucas. O mapa do Evangelho, o plano dos autores deste Evangelho, Jerusalém é o ponto de chegada do caminho percorrido por Jesus, Lucas. E ao mesmo tempo também é o ponto de partida do caminho da igreja. Então, explicando melhor, a caminhada do Evangelho segundo Lucas é levar a palavra de Jesus através da comunidade lucana. O que a gente sabe que o Evangelho não é de Lucas, é segundo, quer dizer, de acordo, conforme a comunidade lucana. Então, na realidade, não é só o Evangelho, a gente sabe que é uma obra lucana, porque nós temos o Lucas e também o Atos dos Apóstolos. E então o Evangelho fala que a caminhada da palavra caminhava através de Jesus. Mas Jesus chegou em Jerusalém e foi assassinado. E ressuscitou. Aí o movimento parou? Não. Começa a segunda parte da obra lucana, que é o Atos dos Apóstolos. Vai contar toda a caminhada agora da igreja através dos apóstolos e apóstolas, através do Espírito Santo. Muito bem. Então, o Evangelho, que a gente está falando, o Evangelho, a boa notícia, ela é concreta. Fala do Evangelho, ele é um Evangelho concreto, é material. Jesus é muito material. Ele pede, quando ele encontra, ele pede para comer. Ele faz a partilha dos pães. A partilha dos pães é tão importante nos evangelhos que aparece 6 vezes. 2 vezes em Marcos, 2 vezes em Mateus, Lucas e João. Então Jesus é muito materialista. Então ele colocava o evangelho, a sua boa notícia, concretamente. Era para ensinar como que é o reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino do César, do Império Romano. Mas no decorrer dos tempos, parece que ficou muito difícil manter essa proposta de Jesus. Aí nós começamos, a igreja e todos nós, a espiritualização dos evangelhos. Por exemplo, lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do 42 ao 47, diz assim: os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, mas agora Deus espera que os dons de cada um se reparta no dia a dia. Então, lá os cristãos dividiam bens, agora nós dividimos dons. É uma coisa completamente diferente. Em vez de dividir o pão, vou dividir o dom. Mesma coisa aí é o Pai Nosso. Pai Nosso é Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora não é mais dívida. Agora perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quer dizer, ficou mais fácil de trabalhar esse sentido aí. Mas, muito bem. Então, o Evangelho ele é concreto. Nós estamos espiritualizando ele. E Jesus, ele veio, então, para ensinar e para pregar o reino de Deus. Ele acolheu todo mundo. Acolheu o rico, acolheu o pobre, acolheu os imorais, acolheu os cobradores de imposto, acolheu o cego, o doente, acolheu todo mundo. Então, ele
essa caminhada do livro do Atos dos Apóstolos. Então, o mapa então, fala da caminhada. Né? E o Lucas é tão interessante, né? O Evangelho segundo Lucas, que ele organizou o Evangelho dele também em 7 partes. Né? Para quem não tem a apostila, eu vou falando aqui. Ó. Primeiro de tudo, ele tem um prefácio e dedicação do livro, que é o Lucas, o capítulo 1, de 1 a 4, dizendo a proposta do Evangelho, é fazer aí uma profunda, uma profunda experiência da história de Jesus. Depois, o 2, que é o segundo ponto, né? A história da infância de Jesus e João. É bastante interessante aqui, ele vai contar essa história de Jesus e João. A terceira parte é João Batista, o batismo e as tentações de Jesus, né? Ele foi tentado também. Depois a missão de Jesus na Galileia, que é o 4, 5, atividade itinerante e viagem para Jerusalém. E a 6, atividade em Jerusalém. Última ceia e crucificação. E depois da última parte é a vitória. É a ressurreição e a aparição de Jesus. Outra coisa interessante também, que o Evangelho segundo Lucas, ele tem 44 textos que só tem Lucas, não tem em nenhum outro evangelho mais. Por exemplo, o pobre e o rico, a história do Lázaro lá, né? Não tem. Por exemplo, a parábola do amigo importuno, a partilha da herança, a parábola do rico insensato, e assim vai. 44 textos que é exclusivo de Lucas. Isso é muito importante a gente saber também. Outra coisa importante também, pessoal, que eu queria colocar para vocês, quando vocês for ver o vídeo aí, e vocês também acompanhar lá o Evangelho segundo Lucas. Então, ele não quer contar a história. O Evangelho segundo Lucas, ele quer fazer uma reflexão. Eu vou começar aqui já para vocês acompanhar comigo, para entender. Por exemplo, o capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, a primeira parte é uma introdução, eu já falei para vocês, né? O capítulo 1, de 1 a 4. Depois, quando você vai pegar o versículo 5 do capítulo 1, o versículo 5, de 1 a 25, vai parecer a anunciação do nascimento de João Batista. E depois do 26, do mesmo capítulo 1, do 26 até o 42, vai falar da anunciação do nascimento de Jesus. Quem que veio anunciar que João Batista ia nascer? O anjo Gabriel. Quem que veio anunciar que Jesus ia nascer? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel, então no capítulo 1, dos 5 a 25, presta atenção que o Evangelho não quer contar a história, quer fazer uma reflexão. Então, ele vai anunciar para quem o anjo Gabriel, do João Batista? Ele vai no templo. E quem que estava no templo lá? O Zacarias. Quem que era Zacarias? Sacerdote. Ele estava no templo, era sacerdote, e ele é homem. Só homem pode ser sacerdote naquela época. E agora também, né? E outra coisa importante, aonde é que ficava o templo? Ficava na cidade, né? O templo ficava na cidade. E outra coisa importante aqui também, que ele duvidou e saiu mudo. Então conte comigo aqui 6 pontos interessante desse texto, para vocês lerem. Zacarias, homem. Ele é aqui, sacerdote. Ele estava no templo. O templo ficava na cidade. 4. Ele duvidou e saiu mudo.
Interessante, né? Agora, quanto a partir do versículo 26, né? 26 aqui, e vai até, podemos dizer aqui até o versículo 38, 26 ao 38, quem foi avisar que Jesus ia nascer? O anjo Gabriel. E ele foi anunciar para quem? Comece contando comigo aqui. Maria. Lá anunciou para o homem, aqui está anunciando para a mulher, Maria. Aonde a Maria estava? Na roça. Nazaré, aquela época lá, era uma roça. Né? A Galileia, lá, a cidadia lá, era uma roça. E então ela estava na roça, ela era mulher, ela não era sacerdotisa, ela era leiga, né? E ela estava em casa, ela acreditou e saiu cantando. Olha a diferença, né? De você comparando lá com o primeiro texto. Então, lá era sacerdote, estava na cidade, homem, ele duvidou, ele saiu mudo. Agora aqui é o contrário, ela estava na roça, ela é mulher, ela é leiga, ela estava em casa, ela acreditou e saiu cantando. Olha que bonito. Por que toda essa diferença? Porque o Lucas, ele não quer contar a história, ele quer dizer que Jesus é o novo. Ah, mas então o João Batista representa o antigo, então o antigo não presta mais? Não, o antigo continua valendo. Só que agora nós temos que avançar, os tempos mudaram. Antigamente era só o sacerdote, agora é o sacerdote, mas também é o leigo e a leiga. É o templo, ok, agora também nós podemos rezar em casa. Ele é homem, mas só o homem podia fazer, agora a mulher pode fazer também. Ele estava no templo, está em casa, ela acreditou e saiu cantando. E lá ele duvidou e saiu mudo. Tinha muitas dúvidas lá. Jesus veio tirar todas essas dúvidas e veio para nós cantar o reino de Deus. Então isso aqui é muito interessante, a gente não esquecer esse detalhe. Outra coisa importante da alegria do Evangelho segundo Lucas, é o outro ponto que eu quero conversar com vocês, é a questão dos cânticos. Então, no Evangelho segundo Lucas, nós temos 3 cânticos. Nós temos o cântico de Zacarias, né? Nós temos o cântico de Maria, que é o capítulo 1, do 46 ao 56, né? E nós temos o cântico de Simeão, que está no capítulo 2, do 38, do 28 ao 32. Então, a importância da alegria dela. E eu gostaria até de pegar um pedacinho aqui com vocês, se vocês me permitirem, é o Cântico de Maria, para mostrar a importância do Novo Testamento, do Evangelho segundo Lucas. Aqui vai dizer assim, no capítulo 1, 46, e Maria disse, minha alma exalta ao Senhor. Ela está cantando, tá? Meu espírito me alegra em meu Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Eis que, de agora em diante, toda geração me considerarão feliz, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração. Para aqueles que o temem, ele agiu com a força de seu braço, dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos poderosos, exaltou os humildes, encheu-se de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Olha, pessoal, despediu, derrubou do poderoso os tronos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Olha aqui que a turma fala assim que nós somos comunistas, né?
quando você fala alguma coisa nesse sentido. Olha aqui, está na Bíblia, né? Nós estamos falando. É bíblico, né? É bíblico. Mas daí, mas quando ela diz aqui do versículo 48, porque ele olhou para a humilhação de sua serva. Mas que humilhação que é essa, pessoal? Que humilhação que é essa? Vocês estão lembrados que quando a gente estudou o Evangelho segundo Mateus, quando conta lá o Evangelho segundo Mateus, ele começa com uma genealogia, começa contando a história de Israel, e ele fala lá de 4 mulheres que ficou grávida fora do casamento. Ele fala da Tamar, ele fala da Ruth, ele fala da Betsabeia, né? Tamar, Betsabeia, ele fala da prostituta de Jericó. Não, é isso mesmo, ele fala a Tamar, né? E depois da Tamar a Ruth, e depois a Betsabeia, e depois ele fala da Rabi, né? Olha só que interessante, pessoal. Quer dizer, e depois, no versículo 18, ele vai dizer assim, ó, que ela estava se preparada em casamento, ia se casar com José, mas antes dela casar, ela encontrou-se grávida. Mas pode dizer assim, mas ela encontrou-se grávida, porque estava grávida através do Espírito Santo. Beleza, tudo bem, isso é certinho. Só que o povo de Nazaré, não. Ninguém ia acreditar nessa história, não, que nem José não acreditou. Vocês podem ver lá. José, no versículo 20 e 21, ele está dando pé. Quando ele ficou sabendo que ela estava dando grávida, ele falou, eu vou cair fora disso aqui. Vou voltar para minha terra, deu tudo errado no meu casamento. Como é que ela ficou grávida antes de casar? Mas precisou um anjo do Senhor avisar José em sonho. José, esse menino que vai nascer é o Salvador de Israel. Ele é o próprio Jesus, ele é o Filho de Deus. José voltou e acolheu a Maria. Acolheu a Maria. E teve coragem, fez a cara de pau de dizer que ele era o pai. Mas ele não era. O pai era Deus. Jesus é Filho de Deus, gerado de um modo diferente, através do Espírito Santo. Está lá no último versículo 25 do capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Ele deu um nome para Jesus. E quando, naquela época, quem dava o nome era o pai. Então, ele é o pai, ele assumiu. Então, essa humilhação caiu por terra. Porque ele é o... Então, eu vou ler de novo aquela. Porque olhou para a humilhação de sua serva. Estava grávida e todo mundo humilhando ela. Viu que história bonita nós temos no Evangelho segundo Lucas? E agora eu queria caminhar um pouquinho, pessoal, para mostrar que o Evangelho segundo Lucas, ele é um evangelho, a gente chama de classista. Tem ricos e pobres, tem dentro da mesma comunidade, ricos e pobres. E tem também o patrão, o dono e o escravo dentro da mesma comunidade. Vocês estão lembrados da carta de São Paulo a Filemão? O Lucas é dessa época, só que foi escrito o Evangelho lá no ano 95, mas essa época é o ano 40, 50, que Paulo intercede por Onésimo na carta a Filemão. E o Filemão era o patrão, era o dono dos escravos. Então, aqui está fazendo, dentro da mesma comunidade tem o rico e tem o pobre. Viu a história lá lá no capítulo 16, versículo 19, que é a história do rico e do pobre, que é o Lázaro lascado, caído na porta do rico, e ele esperava cair alguma coisa da mesa, para ver se ele podia comer alguma coisa, mas nem isso lhe davam. E via os cachorros lamber as suas feridas, quer dizer, era a porta fechada. O rico vestia roupa de púrpura e dava banquete todo dia, enquanto o Lázaro caído lá fora. Agora, o Evangelho segundo Lucas, ele vem dizer que dentro dessa comunidade aconteceu isso. Agora, ele começa a abrir a porta, o rico começa a abrir a porta para os pobres. No capítulo 4
versículo 16, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, vai dizer assim, ó: Jesus foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e no sábado ele entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, ele encontrou onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres, enviou para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, e para dar liberdade aos oprimidos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. Pessoal, aqui revolucionou. Porque quando ele foi na sinagoga, que ele pegou lá para ler o Evangelho, que ele vai dizer assim, olha lá, a boa notícia, ungiu, né, ele começa assim, olha lá, no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, quando ele me ungiu. Aqui, pessoal, ele está pegando na Bíblia, no livro do profeta Isaías, está aqui escrito, né? Olha lá, pegou o livro do profeta Isaías, é o capítulo 61, 1 e 2, pode você ler lá, está igualzinho. E depois ele fala recuperar a vista do cego e para anunciar a graça do Senhor. Pessoal, quando ele fala, então está aqui, ele está pegando o livro do profeta Isaías, 61, 1 e 2. No versículo 19 aqui, ele vai dizer assim, para anunciar a liberdade aos pobres, né, e para anunciar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor era uma lei que estava esquecida, que era cada 50 anos dividir-se para os pobres os bens, dividir para todo mundo. Então, se eu tenho 100 alqueires de terra e tem 10 pessoas que moram perto de mim, não tem nada, então nós vamos organizar, dividir por cabeça, vai ficar 10 alqueires de cada um. E sabe quanto é isso aí? Vocês anotam aí, livro do Levítico, capítulo 25, versículo de 8 a 10. Não é eu que estou falando, está aqui. E depois, no versículo 20, no versículo 21, e Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. O hoje aqui é lá na sinagoga onde ele estava. E agora nós vamos pôr em prática a Bíblia, que é o livro do profeta Isaías e o livro do Levítico, e vamos partilhar a terra. Aí arrumou confusão. Porque daí o povo ficou bravo. Porque quando está rezando, falando de Deus, cantando, batendo palmas, tudo bem. Mas quando começa a falar de pobre, o ano da graça do Senhor, partilhar a terra, nós não viemos aqui para escutar isso. Tanto que é verdade, pessoal, que depois no versículo 25 do capítulo 4 mesmo, ela diz assim, olha: em verdade eu lhe digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, e então ficou fechado por 3 anos e meio, porque houve grande fome sobre a terra, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Então veja bem, aqui está falando de viúva, está falando de seca, está falando de fome. Sabe aonde está isso aqui? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo de 8 a 16. Primeiro Rei 17, de 8 a 16. Está pegando a Bíblia para dizer aqui que é a Bíblia que está falando, não é ele. Mais uma coisa lá. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Falando de que o Eliseu curou Naamã, o estrangeiro. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 15. Meus irmãos, olha o que aconteceu aqui agora. Vou acabar de ler para vocês verem lá. Ele está na sinagoga, ele está profetizando e falando da Bíblia. É o projeto de Jesus, o projeto de Deus, o reino de Deus. Olha o que aconteceu aqui, olha. Versículo 28. Quando ouviram isso, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, o levaram até o alto de um morro, ao qual a cidade estava construída, para fazê-lo cair de lá de cima. Jesus, porém, passando no meio dele, seguia o teu caminho. Todo mundo na sinagoga já queria matar Jesus logo no começo. Apareceu aqui, pessoal, o Jesus rebelde.
O Jesus que veio trazer o reino de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Então, nós não vamos para lá, o reino tem que vir até aqui. E para mim, encerrando já, crianças, já são 25 minutos, eu queria falar só um pouquinho, se dá um minuto aqui agora, da abertura do rico para o pobre. Você lê lá o capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, de 1 a 10, a história de Zaqueu. Jesus ia entrando em Jericó, onde ele ia passando dentro de Jericó, e tinha lá um cego gritando lá, pedindo esmola, cego gritando, está no capítulo 18 esse aqui, versículo 5. E Jesus curou o cego. Mais para frente, o Zaqueu queria ver Jesus. Quem era o Zaqueu? Era um rico, um cobrador de imposto, um poderoso da cidade de Jericó. Jesus está chegando em Jerusalém, está acabando a sua viagem, está pertinho. A próxima viagem agora é chegar a Jerusalém. E Zaqueu sai correndo e sobe na árvore, porque vê Jesus. Quando Jesus passa, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar na sua casa. E quando ele chegou lá, olha só o que aconteceu lá. E quando ele entrou lá na casa, no versículo 8, Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, né? E se roubei de alguém, vou devolver 4 vezes. Jesus disse: hoje a salvação chegou em sua casa, pois esse também é filho de Abraão, porque os filhos do homem não veio procurar e salvar os que estavam perdidos, porque o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha que beleza! Então,